Muito boa tarde, senhores deputados. Vamos então dar início à segunda parte desta reunião do dia 14 de fevereiro de 2023. Já tivemos a nossa ordem do dia e agora, a requerimento do PSD, temos um requerimento para a audição do Sr. Secretário de Estado do Ambiente, a quem dou as boas-vindas. O bom filho à casa torna. O Sr. Secretário de Estado esteve como deputado e como vice-presidente do grupo parlamentar do PS durante muito tempo também nesta comissão. E nós utilizaremos a grelha 1, que basicamente a apresentação por parte do requerimento, neste caso por parte do grupo parlamentar do PSD, até 3 minutos. Depois o Sr. Secretário de Estado terá uma intervenção inicial de 10 minutos e depois rondas de intervenções até 4 minutos por parte dos grupos parlamentares e até 3 minutos por parte dos deputados únicos. E depois uma resposta global até 15 minutos por parte do Sr. Secretário de Estado. E eu dou a palavra então ao Sr. Vice-Presidente desta Comissão, o Sr. Deputado Hugo Oliveira, para fazer a apresentação do requerimento em nome do Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra, Sr. Vice-Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. No final de 2022, o país foi surpreendido com uma crise governativa que teve origem interna naquilo que veio a minar ainda mais a confiança dos portugueses nestas instituições. O despautério das nomeações que foram feitas sem acautelar o devido escrutínio de quem vai ocupar importantes cargos públicos e políticos traduziu-se em demissões e discussões que contaminaram o ambiente mediático, gerando descrédito junto dos cidadãos. Em 9 meses, o Governo viu sair ou mudar 13 governantes. Diz que o 13, de facto, é o número do azar. Neste caso, eu diria que foi mesmo o número mais até de incompetência. Relembro apenas os casos de Miguel Alves, Alexandra Reis ou Carla Alves. E como o Governo se transformou num dominó, as peças foram caindo umas atrás das outras. Deixou de haver capacidade para renovar o Executivo, as nomeações passaram a ser feitas em circuito fechado, o recrutamento fora da esfera do Partido Socialista acabou. O mérito foi substituído pelo próprio cartão partidário. Adjuntos e deputados passaram a Secretários de Estado, Secretários de Estado subiram a Ministros. Dá vontade de recordar aquela parábola de Almeida Garrett: foge cão que te fazem barão. Para onde se me fazem vos esconde? Aplicado ao Partido Socialista, eu diria que até podíamos dizer que foge militante que ainda te nomeia um governante. A remodelação governativa que teve lugar no início de janeiro de 2023 teve impacto na orgânica do Ministério do Ambiente e Ação Climática, afetando naturalmente o funcionamento e condições necessárias para assegurar a missão institucional. A saída do Secretário de Estado de Ambiente e Energia, João Galamba, levou à separação das pastas e à criação da Secretaria de Estado da Energia e da Secretaria de Estado do Ambiente. Foi corrigido, de facto, o erro institucional que tinha sido cometido e apontado pelo PSD de fundir estas duas áreas setoriais. Esta instabilidade orgânica prejudica o funcionamento do Ministério e a articulação com as entidades tuteladas. A nomeação do novo Secretário de Estado do Ambiente, o Pires, que aqui está connosco, a quem aproveito para cumprimentar de uma forma normal, mas acima de tudo pela ligação que aqui teve connosco nesta Comissão, foi assombrada por notícias na comunicação social sobre antecedentes que poderiam alegadamente colocar em causa as condições políticas que teria para exercer as funções. Num cenário marcado por dúvidas, suspeitas e demissões de governantes, e em nome daquilo que é a transparência e a credibilização no próprio processo de nomeação, importa apurar se as afirmações presentes nas notícias acarretam riscos políticos para o exercício das funções e possam futuramente gerar mais instabilidade por via de potenciais conflitos de interesses. O Parlamento, e tendo em conta a responsabilidade de escrutínio que temos, é o sítio certo para que o Sr. Secretário de Estado preste os devidos esclarecimentos. E por isso colocámos este requerimento. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente, também pelo cumprimento dos tempos. E agora convido o Sr. Secretário de Estado do Ambiente a fazer a sua intervenção inicial até 10 minutos para poder fazer então esta primeira participação nesta audição. Tem a palavra, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por saudar o Sr. Presidente, o Sr. Deputado Tiago Brandão Rodrigues, e dizer que é sempre um gosto vir aqui e fazer parte, como eu fiz durante vários anos desta Comissão e de alguns meses presidida por Vossa Excelência. Foram momentos de grande aprendizagem e também cumprimentar todas as senhoras e os seus deputados desta Comissão, da qual tive a honra de fazer parte enquanto deputado e, como disse, recordar os anos de aprendizagem que partilhamos, de debate profícuo e de sã convivência entre todos os grupos parlamentares, que muito me orgulha.
É na manutenção deste sentimento que me apresento perante vós, embora preferisse, e permitam-me o desabafo, que a minha primeira audição como Secretário de Estado do Ambiente fosse para falar sobre políticas ambientais e do muito que há para fazer e melhorar nestas áreas que a todos nos convocam e preocupam. Mas a vida é o que é, e é com total disponibilidade e franqueza que aqui estou hoje para responder às senhoras e seus deputados e para prestar todos os esclarecimentos que entendam necessários para que não restem dúvidas quanto às questões levantadas e que levam o PSD a pôr em causa a minha idoneidade para exercer o cargo que hoje ocupo. E a este respeito quero desde já garantir que não tenho, nem nunca tive, qualquer inibição ou impedimento de qualquer natureza para o exercício das funções que me foram confiadas. Nunca tive nenhuma atividade empresarial na área do ambiente, nem a minha atividade profissional teve qualquer relação direta ou indireta com qualquer entidade tutelada pelo Ministério do Ambiente e da Ação Climática. Além disso, atualmente não tenho qualquer participação social em alguma empresa, tendo já cessado toda a minha atividade empresarial. Mas para que não fiquem questões por esclarecer, permitam-me que, quanto à matéria que foi noticiada e que motivou a minha vinda à Assembleia da República, vos diga o seguinte. No início de 2014, constituí a Criato Unipessoal Limitada, que tinha por objeto social a prestação de serviços de arquitetura e consultoria no âmbito da reabilitação urbana, planeamento e ordenamento do território e a elaboração de projetos de arquitetura e de especialidades, urbanismo e planeamento, e o controle, administração, gestão e execução de obras e respectivo licenciamento e construção civil, ou seja, uma sociedade na área das minhas habilitações académicas. Em maio de 2021, há cerca de 1 ano e 8 meses, vendi a Criato à Penedo de Frade, que, como é pública, é uma empresa que se dedica à exploração agrícola, vinícola, florestal e pecuária, bem como à industrialização e comercialização de respectivos produtos, exercendo ainda outras atividades relacionadas com o seu objeto principal, nomeadamente na área do agroturismo, aproveitamento de património não afeta à exploração agrícola, pecuária e florestal, industrialização e comercialização de produtos. E citei o objeto da empresa compradora. Deixem-me dizer-vos, senhoras e senhores deputados, que foi esta a única relação que se estabeleceu. Extrapolar, a partir daqui, para a inclusão de entidades paralelas nesta relação jurídica, é estabelecer um ónus que a mim não me competia acarretar ou sequer prever. Além disso, quero o PSD saber se as notícias publicadas acarretam riscos políticos para o exercício das minhas funções, já que é também referido numa dessas notícias que eu, enquanto deputado, fui relator de um parecer sobre o projeto de lei do PCP que versava sobre a monitorização dos sistemas de gestão de resíduos urbanos e definição de estratégias para incremento da valorização e reciclagem de resíduos urbanos. Passo a citar o que escrevi nesse mesmo parecer. O relator do presente parecer reserva, nesta sede, a sua posição sobre a proposta em apreço, que de resto é de elaboração facultativa, conforme disposto no número 3 do artigo 137 do Regimento da Assembleia da República. Ora, parece-me justificar a minha incompatibilidade, invocando a apresentação de um parecer técnico sobre um projeto de lei, em que não emito qualquer tipo de opinião e que mereceu a aprovação por unanimidade nesta Comissão, só pode ser considerado do domínio do absurdo. Mais incompreensível se torna quando a questão, se tivermos em conta que o grupo parlamentar do PS votou desfavoravelmente este projeto de lei, juntamente com o PSD, com o CDS e com o Chega. Creio que não fará sentido que desta questão profundamente mundana da vida parlamentar se possa subsumir qualquer conclusão importante, a não ser, claro está, que o projeto de lei do PCP cumpria todos os requisitos constitucionais e legais e regimentais e que o mesmo não mereceu a aprovação política de uma maioria parlamentar bastante alargada, na qual eu me incluía. Creio, senhoras e senhores deputados, que a questão eventual de falta de condições políticas para exercer este cargo de governação fica cabalmente esclarecida e encerrada. Por isso gostaria de agradecer esta oportunidade por parte da 11ª Comissão, para precisamente podermos esclarecer todas estas questões e deixarmos o caminho livre para metermos as mãos na massa. Porque, como certamente compreenderão, este clima de suspeição em relação à minha idoneidade tem naturalmente implicações bem mensuráveis na minha pessoa e naqueles que me são mais próximos, mas mais importante ainda, distraem do que realmente importa as ações que este Governo pretende continuar a implementar em matéria de política ambiental. E a propósito disto, tendo demonstrado o PSD alguma preocupação sobre a remodelação governativa e a alegada instabilidade orgânica que esta significa,
para o funcionamento do Ministério do Ambiente e da Ação Climática, deixem-me dizer-vos o seguinte. Não me cabe a mim, enquanto atual governante, avaliar decisões de orgânica do passado. O que reconheço, em fevereiro de 2023, é que usar hoje os mesmos critérios que foram utilizados em fevereiro de 2022, em relação a matérias tão exigentes e prioritárias para o país e para a União Europeia, teria sido um erro. Não podemos ignorar os efeitos de uma guerra às portas da Europa, que expôs a dependência energética de alguns Estados-membros em relação à Federação Russa e que exigiu um novo fogo de resposta comunitária, tanto em matéria ambiental como em matéria energética. Ao dia de hoje, com o paradigma que temos, a separação destas pastas com 2 governantes com dedicação exclusiva a cada um dos temas, sob tutela do Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, foi, quanto a mim, uma boa decisão. Temos de ter a noção que o momento que vivemos é decisivo e de grande transformação para Portugal e para a Europa. E é decisivo e de grande transformação porque Portugal tem metas extremamente importantes e ambiciosas para cumprir até 2030 em matérias como a reutilização e reciclagem, a produção de resíduos urbanos e a quantidade desses resíduos que acabam em aterros. Cumprir estas metas é um desígnio que vai ter de mudar muito dos nossos hábitos e que exigirá alterações drásticas em vários setores, para que Portugal continue a ser um exemplo internacional e contribua para o objetivo global de travar as alterações climáticas e de preservar o meio ambiente. Estamos a braços com a necessidade indispensável de avançarmos para uma transição rápida, mas justa, de forma a que o nosso modelo económico seja sustentável e capaz de responder às necessidades de todos os cidadãos. Acho que temos todos a plena consciência de quão ambiciosos são estes objetivos. A transformação que devemos operar altera radicalmente o status quo em que a minha geração cresceu e viveu. Mas é essa mudança que nos permitirá deixar um país decente e habitável para as futuras gerações e, portanto, o empenho e a mobilização de todos os responsáveis políticos, dos operadores económicos e da sociedade civil devem ser totais para que, de facto, consigamos cumprir e corresponder. Mas também é importante realçar a oportunidade única que esta transformação significa para a ciência, para a inovação e para a economia, possibilitando que um país deficitário nos tradicionais recursos mais poluentes possa ocupar um lugar cimeiro na transição da economia europeia e conquistar o seu espaço em cadeias globais de valores mais verdes e socialmente mais justas e equitativas. Portanto, nesta minha intervenção, quero dizer ao que venho e dizer quais são as prioridades do Governo em matéria ambiental. Reduzir a deposição de resíduos em aterro e apostar na economia circular, aprovar o regime jurídico de prevenção da contaminação e remediação dos solos, aumentar a resiliência hídrica do país, mitigando a seca e promovendo uma utilização mais sustentável da água, gerir os efeitos da erosão costeira e concluir os programas da orla costeira, minimizar os impactos associados ao ruído e à qualidade do ar. Para conseguirmos cumprir estas prioridades, permitam-me dar algumas notas breves do que estamos profundamente empenhados em implementar. Em matéria legislativa, destaco os esforços para que possamos aprovar em breve o regime da gestão de fluxos específicos de resíduos, a alteração ao regime geral de gestão de resíduos e ao regime jurídico da deposição de resíduos em aterro. Estes diplomas serão estruturais para que possamos implementar no terreno o Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos, o PERSU 2030, que será fundamental para guiar a nossa atuação em matéria de gestão de resíduos e que pretendemos que veja a luz do dia muito em breve. Mas também no plano da água avançaremos com a aprovação do Plano Estratégico para o Abastecimento de Água e Gestão de Águas Residuais e Pluviais 2030, que nos permitirá garantir serviços de água de excelência para todos, gerindo um dos bens essenciais mais precioso e escasso que temos. Senhoras e senhores deputados, a ambição é, pois, bastante elevada e estou consciente de que teremos muitas oportunidades para tocarmos ideias sobre estes objetivos que sei que todos partilhamos. Resta-me agradecer pela atenção dispensada, disponibilizando-me para as eventuais questões que as senhoras e os senhores deputados considerem relevantes. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sr. Secretário de Estado, a Ângela não foi suficientemente expedita, acabou 50 centésimos antes dos 10 minutos, o que mostra da precisão e da cuidado. Não, era deste lado, era aqui deste lado. Não, muito bem, muito bem. Mesmo não sabendo o tempo, acabou 50 centésimos de segundo, que em 10 minutos é verdadeiramente
um grande êxito. Quero dar a palavra então ao grupo parlamentar do PS, ao Sr. Deputado Coordenador, o Sr. Deputado Ricardo Pinheiro. Tem a palavra para uma intervenção até 4 minutos. Senhor Presidente, Senhora Secretária de Estado, Senhoras e Senhores Deputados, agradeço a sua disponibilidade e aproveito aqui em primeira mão, mas também esta enorme oportunidade de desejar as maiores felicidades ao Secretário de Estado, Hugo Pires, e de facto também dizer às vezes coisas que na política se dizem pouco, agradecer-lhe o tempo de aprendizagem que me deu a mim e aos deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista em matéria de ambiente, energia e a dedicação que têm a esta causa. Eu tenho 3 anos da Assembleia da República, tenho praticamente 12 anos de autarca e às vezes acredito que na política e para a política é preciso e é necessário fazermos melhor do que o requerimento que o Partido Social Democrata aqui apresentou. A relação franca, aberta que tenho com todas as forças partidárias permite-me, de uma forma absolutamente frontal e olhos nos olhos, dizer que não devemos entrar num jogo do sensacionalismo à volta dos casos em que os atores políticos necessariamente devem fugir, mas também, acima de tudo, construirmos medidas e propostas políticas que consigam, de forma objetiva, melhorar aquilo que é o modelo em que o ambiente, a energia, que é 2 pastas que o Secretário de Estado vai lidar diretamente, devem fazer e conseguir implementar. Enquanto deputado do Partido Socialista, devo expressar convictamente que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista é favorável à transparência, ao escrutínio e à prestação de contas a todo o tempo e foi por isso que viabilizou o requerimento do Partido Social Democrata. Aliás, que ninguém duvide, nem aqueles que começaram a sorrir há relativamente pouco tempo, que a intervenção que o Secretário de Estado aqui faz hoje é de uma transparência e de uma honestidade absolutamente enorme. Na verdade, a orgânica do Governo, aliás, um dos primeiros tópicos em que o requerimento se monta, foi aquela que funcionou até ao momento e, de facto, conduziu medidas de política e conquistas, nomeadamente em matéria de energia, em 2 períodos muito complicados da economia portuguesa, que conseguiu, por exemplo, travar aquilo que foi a escalada de preços do gás e da eletricidade em comparação com outros países europeus. Destacar que, fruto destas políticas públicas acertadas, permitiram ao país, apesar da situação política e económica internacional extremamente instável, com a pandemia seguida da guerra da Ucrânia, a oposição está a ser incapaz de contrariar estes fatos políticos e sente a necessidade de construir a sua agenda em questões que não se traduzem de forma nenhuma às preocupações dos portugueses. Reconhecer que há muito caminho que pode ser feito e muitas melhorias a operar. A responsabilidade que os deputados da 11ª Comissão temos é absolutamente enorme. Também devo dizer que o Sr. Secretário de Estado do Ambiente fica com esta responsabilidade dupla, de ex-membro desta Comissão, hoje governante, de aceitar muitas daquilo que são as sugestões e este modelo construtivo de melhoria de políticas públicas em Portugal na área do ambiente e da energia. Não devemos seguir o sensacionalismo e requerer a vinda do Secretário de Estado do Ambiente, levantando dúvidas sobre a sua idoneidade para exercer as funções que lhe são confiadas. Mas se dúvidas existissem em relação à idoneidade, depois da intervenção inicial, elas ficaram claramente dissipadas. Vincar, para finalizar, que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista encara o Partido Social Democrata, e o Sr. Deputado Hugo Oliveira sabe bem do que falo e da forma como o pratico, um partido histórico da democracia portuguesa, um partido que detém pergaminhos e personalidades que se podem orgulhar de fazer parte do período político nacional que mais contribuiu para cimentar o bem-estar e as liberdades dos portugueses. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista confia que assim continuarão, cientes da sua responsabilidade, que por contraposição aos que alimentam uma política de terra queimada, deverão procurar a contribuir para propostas sérias que enriqueçam a agenda política e se traduzam em resultados que os portugueses possam sentir. Fundamentalmente, tantas e tantas áreas que o Secretário de Estado aqui citou. A energia, a ligação e a implementação de determinados projetos precisam de uma sensibilidade enorme da área ambiental. E para terminar, Sr. Deputado. Toda a necessidade que temos de mudar o paradigma da política de resíduos e de reciclagem e valorização dos resíduos em Portugal, tenho uma certeza absoluta que o Secretário de Estado, Hugo Pires,
vai ter o conhecimento, a experiência, a força para articular as pontes que o Parlamento tanto necessita, mas também o país, na melhoria de duas áreas fundamentais, ambiente e energia. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Vice-Presidente Hugo Oliveira para ter uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PSD de até 4 minutos. Tem palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Srs. e Srs. Deputados. Eu agradeço naturalmente os esclarecimentos iniciais do Sr. Secretário de Estado do Ambiente e quero lhe dizer com toda a sinceridade que não colocámos em causa a sua idoneidade e nunca falámos um parecer que indicou. Recordo que o Governo tem culpa própria no clima de desconfiança que gerou no período que ocorreu da nomeação que hoje aqui discutimos. E se há algo que eu julgo que o Sr. Secretário de Estado reconhece é que tem uma oportunidade de poder explicar o que tiver que explicar nesta Comissão, até pela ligação que sempre teve a esta Comissão. E, portanto, eu quero ser bem claro sobre isto. A culpa não é da Comunicação Social que fez o seu papel, nem do PSD que trouxe o escrutínio para o sítio mais apropriado, que é aqui, e com o cuidado de não proferir acusações infundadas, porque não nos ouviram colocar isto na praça pública com acusações infundadas, pedindo esclarecimentos num contexto em que a sociedade nos pede maior rigor, exigência e transparência. Apenas isto. Quem assume cargos desta relevância deve sujeitar-se às perguntas com humildade, dissipando dúvidas que possam haver. E é isso que o Sr. Secretário de Estado o fez aqui há pouco e disse que estava disponível para o fazer. Até porque costuma dizer que quem não deve, não teme. E, portanto, com essa tranquilidade. Deixe-me dizer, Sr. Secretário de Estado, de acordo com o que foi noticiado em 2021, o arquiteto Hugo Pires vendeu a empresa, de facto, criar um grupo empresarial que detém participações em negócios da área do ambiente, mais concretamente no setor de resíduos que agora tutela. O jornal Sol referia que a empresa vendida teria um passivo de 966 mil euros, resultados negativos acumulados de 156 mil euros e não teria ativos relevantes. Basicamente, a notícia questionava a racionalidade e transparência do negócio. Volto a dizer, a notícia. O Sr. Secretário de Estado gostava que percebesse que, tendo sido, aliás, membro desta comissão, como já disse aqui, por tanto tempo, é também do seu interesse que não haja nenhuma dúvida sobre estas matérias. Portanto, seria importante clarificar-se os contornos da venda da empresa, evidenciando as mais-valias para o comprador, para que não fiquem dúvidas sobre qualquer favorecimento ou futura troca de favores, para não haver nenhuma dúvida sobre esta matéria. No fundo, o que é que o comprador adquiriu? Instalações, conhecimento, clientes, contactos? O que é que foi, no fundo? A venda de 2021 é muito anterior à nomeação como Secretário de Estado, como é óbvio, mas não podemos fingir que nós não tenhamos alguma influência, porque existe. E deixe-me dizer desta forma que estaria sempre o Sr. Secretário de Estado numa shortlist para futuros cargos neste âmbito, porque é uma questão de tempo ou até de circunstâncias. Agora tem a tutela da área do ambiente e dos resíduos. Poderão estar em causa conflitos de interesses em casos específicos. Caso venha a levantar-se o critério, adotará em matéria em tomada de decisão. Que critérios é que adotará nessa tomada de decisão? Olhando para o questionário, no fundo, que os governantes têm agora proposto pelo Sr. Primeiro-Ministro, como responderia à questão número 3? Presta ou desenvolveu os últimos 3 anos atividade de qualquer natureza, com ou sem caráter remunerado ou de permanência suscetível de gerar conflitos de interesses reais, aparentes ou meramente potenciais para o cargo que agora é proposto? Segundo consta nas notícias, a criar foi vendida a um grupo que detém o aterro de Valongo. Pedia confirmar-se ou não esta situação. Esta infraestrutura é um aterro de resíduos não perigosos e tem associado uma unidade de produção de combustíveis derivados de resíduos. Há um histórico de queixas da população face à proximidade das infraestruturas às habitações, com impactos inerentes sobre a qualidade de vida. Contudo, também têm existido reclamações quanto às desconformidades nas operações de gestão dos resíduos e aterro que gerou, inclusive, audições parlamentares. Recordo as queixas de deposição descontrolada de resíduos, de construção e demolição, más práticas ambientais, deposição ilegal de resíduos, incêndios, infiltração de lixiviados no solo, em todos os aspectos. Este é um caso atual. Existem processos judiciais em curso, há queixas que continuam a chegar ao Parlamento, como recebida a 15 de janeiro de 2023, assinada pela população do Sobrado. Exigir ação política e inspeção das autoridades ambientais e policiais. Pergunto, vai tomar medidas concretas em relação ao caso de Valongo? Pode anunciar ações inspectivas? Está em condições de ser imparcial para que isto fique bem claro e não tenha nenhuma questão que fique no ar? As populações podem contar, de facto, com o Sr. Secretário de Estado com estas suas preocupações e, por último, e para terminar, a Comissão de Transparência decidiu abrir um processo de averiguações sobre os de interesses
que não teria sido declarada a participação da empresa em que era sócio. Tal pode configurar, de facto, um cumprimento da Lei 52 de 2019. E era importante também que esclarecesse isto para não ficar nenhuma dúvida também sobre esta matéria e quero, então, para terminar, aproveitar para agradecer a presença do Sr. Secretário de Estado, esperando que possa clarificar, de facto, estes aspectos. E temos, sobre as matérias que falou aqui há pouco do ambiente, teremos a oportunidade de falar a seu tempo, até porque nesta Comissão, ao longo dos tempos, fomos esgrimindo argumentos e agora eu julgo que muitas dessas matérias poderão ter, ou não, a oportunidade de ver a luz e, portanto, estaremos expectantes para isso e teremos a oportunidade de os debater no tempo certo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. E eu agora quero perguntar à Sra. Deputada Rita Matias se quer usar da palavra. Sim? Então, tem a palavra, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentá-lo a si, cumprimentar também o Sr. Secretário de Estado, Hugo Pires, e agradecer pela oportunidade de poder estar aqui a esclarecer o requerimento do PSD, a pedido do PSD, dizer que o Chega lamenta que, de facto, a transparência que o Partido Socialista, aliás, advoga ter não seja alargada ao Chega. De facto, nós apresentámos um requerimento também para ouvir o Sr. Secretário de Estado, mas não cometeram este atentado à democracia sozinhos. O PCP, que ainda não aprendeu com a geringonça e com o abraço de urso que o Partido Socialista lhe deu, que reduziu o PCP à insignificância histórica que têm, e, portanto, infelizmente, o PCP pede a votação por pontos e, portanto, o requerimento chega chumbado e nós lamentamos, mas ainda assim aqui estamos e o importante agora é focarmos-nos no tema que nos traz aqui hoje. De facto, já pude esclarecer que, enquanto empresário, o Dr. Hugo Pires vendeu a sua empresa de arquitetura e reabilitação à empresa agrícola Penedo Furado. Esta empresa é detida por duas irmãs, também já foi aqui mencionado, e, portanto, promoveram a implantação de vários hectares de vinha num aterro sanitário do grupo Semoral Waste and Energy, do qual estas mesmas irmãs são acionistas. E, portanto, também já foi aqui mencionado que este grupo empresarial dedica-se ao tratamento de lixo e resíduos, incluindo a importação de lixo radioativo. No entanto, houve várias queixas de populares referentes ao aterro do Sobrado no concelho de Valongo e muita contestação devido aos maus cheiros constantes, aos riscos para a saúde pública e em 2022, em março de 2022, o Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel determinou então que esta empresa não poderia continuar a depositar resíduos biodegradáveis neste aterro. No entanto, temos recebido queixas de populares de que esta determinação eventualmente ou não está a ser alegadamente respeitada. A questão aqui é, será que o antigo empresário Hugo Pires estará agora em conflito com o novo secretário de Estado? Há aqui algum conflito de interesses? Se não, é o momento de explicar e dizer de que forma é que vai atuar nesta matéria e mediante as queixas destes populares de Valongo. E dizer também que não é só na questão de Valongo. Em matérias de aterros há uma série de crimes ambientais. Estará recordado, enquanto deputado, que recebemos aqui no âmbito de uma audição a pedido do Chega referente ao aterro da Azambuja, a CCDR de Lisboa, Val do Tejo, que dizia desconhecer que neste aterro há a presença de amianto misturado com resíduos e, como sabe, isso não só é ilegal, como apresenta uma série de riscos e, portanto, as entidades fiscalizadoras não conhecem aquilo que está a acontecer no terreno. E, portanto, de que forma é que o Sr. Secretário de Estado está disponível, uma vez que nos disse que queria vir falar de política, de que forma é que está disponível para fazer com que as entidades fiscalizadoras atuem? Mais, a semana passada também tivemos audições referente aos resíduos elétricos e eletrónicos e uma das principais evidências é de que há um mercado paralelo que impede que então estes resíduos cheguem ao destino final. E uma das principais críticas foi a falta de vontade política do anterior Executivo para combater este mercado paralelo. E a pergunta tem que ser só uma. Não só na questão dos resíduos elétricos e eletrónicos, mas em todos os resíduos, qual é que é o seu compromisso para o combate à máfia do lixo? E apesar do aparente conflito de interesses, estará mesmo comprometido a ultrapassar esta nuvem de suspeição que colocaram sobre si e mostrar um combate acérrimo com uma política ambiental que, de facto, mostre que quer
parar com este mercado paralelo e atingir as metas europeias, isto porque o clima de suspeição, mesmo para concluir, Sr. Presidente, não foi criado pela onda de sensacionalismo, foi precisamente pelos telhados de vidro do Governo a que agora pertence. E é só relembrar que o Sr. Secretário de Estado é nomeado porque há um escândalo que retira a participação do Sr. ex-ministro Pedro Nuno Santos do Ministério ao qual pertencia e que faz com que o Sr. Secretário de Estado do Ambiente anterior suba de posição e que o Sr. Deputado Hugo Pires suba também na hierarquia e passe a ser o Sr. Secretário de Estado. Portanto, este clima de suspeição não é fruto do sensacionalismo, é fruto de... Foi uma expressão, naturalmente percebem. E, portanto, era só para pedir ao Sr. agora Secretário de Estado Hugo Pires que nos esclareça até que ponto é que está disponível para combater a máfia do lixo e dos resíduos em Portugal. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sim, deve ter sido mesmo força de expressão, porque nesta casa ninguém está abaixo dos membros do Governo. E até em termos protocolares, daquilo que é o protocolo, há pelo menos 14 deputados que estão no protocolo de Estado acima dos Srs. Secretários de Estado, os Presidentes de Comissão e o Sr. Presidente da Assembleia da República. Por isso, foi certamente uma força de expressão. Queria dar a palavra então agora ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Estava ali na audição de assuntos europeus e, por isso, a primeira pergunta é só para confirmar que esta audição é sobre as condições políticas do Sr. Secretário de Estado e eventuais conflitos de interesse, certo? Pronto. Sendo isso... Sr. Deputado, eu tenho aqui o requerimento, não tive a oportunidade de o ler, posso pedir aos serviços para lhe darem o requerimento e assim escusa de fazer esse, não vou dizer número, mas se quiser eu dou-lhe e pode utilizar aqui o requerimento que temos, uma vez que imagino que tenha feito o trabalho de casa. Eu cheguei a meio, mas estava-se a falar de políticas públicas e eu fiquei um bocadinho confuso. É porque havia uma segunda parte, só também para elucidar. Este requerimento tem duas partes e uma delas é sobre a orgânica do Governo e a orgânica do Governo é essencial para que a consecução das políticas públicas se possam fazer e é por isso. Muito bem, nesse sentido, quanto aos eventuais conflitos de interesse, a nosso ver é um tema sério que exige obviamente rigor e por isso também não chamamos cá só porque sim, digamos assim. Nessa análise, a primeira coisa que me parece relevante perguntar é que no dia 6, e peço desculpa se estiver a repetir alguma questão que já tenha sido feita, o Porto Canal avançou que o Sr. Secretário de Estado tinha tido uma participação maioritária na Sociedade de Palavras Suspensas e que não a tinha declarado no âmbito do registro de interesses junto do Tribunal Constitucional. E por isso, a minha primeira pergunta é se tal corresponde à verdade e, caso não tenha declarado, se pode, portanto, esclarecer essa situação. Segunda pergunta, supostamente de outro caso que não me parece haver qualquer caso, é de uma notícia do Nascer do Sol, que segundo percebi bem, mas peço também que me confirme, é que alienou a sua participação social nesta empresa de arquitetura e reabilitação urbana, uma empresa agrícola das suas irmãs, por sua vez também são acionistas de um outro grupo de gestão de resíduos. Depois há uma potencial acusação que também elaborou um parecer relativo a uma iniciativa de gestão de resíduos. Do que eu vi do parecer é uma apreciação meramente formal, até foi um parecer favorável, não impedia a discussão de nada e na própria ótica da opinião do deputado não havia qualquer opinião e por isso, quanto a esta segunda notícia, não me parece certamente haver nenhum caso, mas isto também está em análise na Comissão de Transparência e a Comissão de Transparência, mais do que nós aqui, dará o seu parecer e depois, se for caso disso, avançará, mas pedia que me confirmasse que este entendimento está correto. E, em terceiro lugar, aí sim, é mais uma nota, não uma pergunta, é mais uma precaução, que é, obviamente, ter atenção agora no seu cargo enquanto Secretário de Estado, para não haver qualquer relação ou decisão com qualquer uma destas empresas, ou haver pelo menos um pedido de escusa, que no caso, por exemplo, deste parecer tinha evitado esta situação, mas também que nós nem sempre nos lembramos, e isso também faz parte da natureza humana. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves, do Grupo Parlamentar do PCP. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, de facto, estava a estranhar que nós tínhamos chegado a este ponto da audição e ainda não se tinha falado do parecer da iniciativa, que é, de facto, uma matéria que quem tem o mínimo de noção de como é que funciona o Parlamento percebe que as implicações de fazer um parecer são verdadeiramente... É risível qualquer ideia de que fazer um parecer tem algum tipo de conflito de interesses ou que é preciso levantar qualquer tipo de proposta nesse sentido. E, portanto, parece-nos... até parece-nos estranho que o PSD, na sua intervenção inicial, não tenha levantado este assunto, porque referiu um conjunto de suspeitas, mas não as concretizou. E, portanto, parece-me que, quando se faz este tipo de requerimentos, é importante, já que se tem, de alguma forma, a coragem de se fazer o requerimento, depois que se tenha a coragem de se assumir as perguntas e de se assumir as suspeitas de forma concreta, coisa que o PSD não fez. O Sr. Deputado... Ricardo Pinheiro há pouco disse que aprovou o requerimento do PSD porque acha que os esclarecimentos devem ser feitos. Eu posso dizer que aprovei porque eu gosto sempre de ver o PSD enterrar-se, como fez hoje aqui, ao não dar concretização àquela que foi a acusação que deixou no ar. Bom, hoje o debate... Senhor Deputado, se me permite, eu ia pedir que se criassem as condições para que o Senhor Deputado Duarte Alves possa continuar a sua intervenção. Tem a palavra. Relativamente ao requerimento, o título da audição de hoje tem como tema Condições políticas para o exercício de funções e como eu considero que as condições políticas decorrem das opções políticas, gostaria de lhe colocar algumas perguntas. Relativamente ao simplex ambiental, se o Sr. Secretário de Estado considera que há ou não neste simplex uma subalternização das questões de licenciamento do ambiente em relação a lógicas de negócio que, no nosso entender, são profundamente negativas e a possibilidade de haver aqui uma alteração do uso dos solos que leve ao arranque de floresta autóctone para servir uma maior facilitação do negócio de algumas renováveis. Pergunto também se o Sr. Secretário de Estado considera que faz ou não faz falta mais meios para a APA, para o IGAMAOT, propostas que o PCP apresentou no Orçamento de Estado e que o PS recusou e que seriam absolutamente necessárias para que as medidas que aqui são definidas na Assembleia da República e pelo Governo tenham consequência nas políticas públicas. Em relação à água, se considera ou não o Sr. Secretário de Estado que faltam meios até para elaborar os mapas de cheia, o que é verdadeiramente inaceitável que neste momento não existam meios para, pelo menos, os mapas de cheias serem completados. Em relação ao setor dos resíduos, se considera ou não que há um problema de falta de meios, de falta de resolução de problemas que as populações identificam. Ainda recentemente, e tivemos a oportunidade de apresentar uma pergunta ao Governo sobre isto, a situação da UCPT de Paradela em Barcelos, em que existe um forte impacto junto à população. Isto precisa de ser resolvido, Sr. Secretário de Estado, e, portanto, gostaríamos de questioná-lo relativamente a esta matéria e em relação à mercantilização do setor dos resíduos com os problemas que traz. E queria também trazer aqui mais uma vez o exemplo da Triasa na Azambuja, em que um aterro que está a 98% de ficar completa a primeira célula pede a suspensão durante vários anos da elaboração naquele aterro para pressionar a Câmara Municipal a licenciar o segunda e terceira células. Algo que nos parece inaceitável que tenha sido aceito o pedido de suspensão e dessa forma permitir essa chantagem feita sobre as populações e sobre a autarquia quando aquela célula já estava a 98% da capacidade e, portanto, aquilo que a empresa tinha que fazer era completar o processo e começar o processo de devolução à natureza daquele espaço. E, portanto, há aqui várias matérias que precisam de ser respondidas e é sobre essas opções políticas que nós questionamos o Sr. Secretário de Estado e gostaríamos de obter respostas, porque isso é que para nós é determinante para as condições ou não para o exercício das funções políticas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E, terminando então a intervenção dos grupos parlamentares que estão presentes, Sr. Deputado, peço desculpa que não tinha visto que o Sr. Deputado Rui Tavares também estava na sala. Queria dar a palavra então ao Sr. Deputado Rui Tavares para uma intervenção até 3 minutos e peço desculpa uma vez mais. Muito obrigado, Sr. Presidente, não faz mal nenhum. Boa tarde a todas e a todos. E queria cumprimentar o Sr. Secretário de Estado no início do exercício destas novas funções.
em que desce hierarquicamente das funções de parlamentar às de governante, é assim que está correto, aliás, aceitando uma profissão de risco com grande precariedade, como é de secretário de Estado deste governo, pelo menos no início do ano era assim que estava. Eu queria saudar o PSD pela apresentação deste requerimento, porque precisamente no início do ano houve uma grande discussão acerca de qual é que seria a forma mais correta de poder aferir da capacidade política, no sentido lato, de novos governantes quando são nomeados e quando iniciam funções. E a resposta por parte do Governo foi a criação de um questionário, que eu não sei se no seu caso já teve de o responder ou não. Esta é uma pergunta, fica aqui a curiosidade de saber se o questionário já está a ser aplicado ou não. Do ponto de vista do LIVRE, a resposta a essa pergunta tinha sido dada antes de ela ser tema político, quando, em sede de processo de revisão constitucional, apresentámos uma proposta segundo a qual os governantes deveriam, entre a sua nomeação e a entrada em funções, fazer uma audição prévia na comissão correspondente na Assembleia da República. Os partidos que podem alterar a Constituição são o PS e o PSD, que têm a maioria de 2/3 para o poder fazer. A resposta nunca foi muito clara, mas eu depreendo que a resposta na prática está a ser dada pelo PSD quando acha que, de facto, a forma correta de fazer é, como se faz na Comissão Europeia, como se faz nas confirmações senatoriais nos Estados Unidos, fazer uma audição prévia aos governantes. E desse ponto de vista eu queria endereçar-lhe uma pergunta além daquela que já fiz antes, que pela linguagem gestual presumo que não respondeu ao questionário, mas para que fique em ata, até porque isso é politicamente relevante para o debate nacional, queria fazer uma pergunta do ponto de vista mais da capacidade pessoal, outra mais da questão da autonomia política e da visão que traz para o seu cargo. Na primeira é se tem alguma intenção de, em alguma situação que eu pergunto em abstrato, portanto a questão concreta depende de si, alguma vez pedir escusa de algum tipo de decisões que tenha a tomar enquanto Secretário de Estado. Em segundo lugar, a pergunta que lhe faço é se já nestes primeiros tempos de exercício de funções, que autonomia sente que, enquanto Secretário de Estado, tem para implementar uma visão política estratégica do ponto de vista da política de ambiente do Governo, se acha que a sua função é uma mera função de executar o programa de Governo ou se gostaria, do seu lado, de acrescentar alguma coisa em relação a essa visão estratégica e, se sim, qual? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E concluindo-se então a participação de todos os grupos parlamentares presentes e também do Sr. Deputado do LIVRE, eu devolvo a palavra ao Sr. Secretário de Estado do Ambiente para uma intervenção em resposta às intervenções anteriores, até 15 minutos. E tem a palavra, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as perguntas de todas as senhoras e senhores deputados e relativamente a algumas das perguntas que aqui foram feitas pelo PSD e pelo Chega, eu volto à minha intervenção inicial e afirmo, eu não tenho nenhuma incompatibilidade para exercer as funções que me foram confiadas. Depois o PSD acrescentou que saiu uma notícia no jornal em que dizia que os passivos eram maiores que os ativos. Como sabe, numa empresa, muitas das empresas têm passivo, aquela empresa tinha passivo, só que tinha ativos. Aliás, aquela empresa tinha acabado de comprar escritórios, pavilhões, tinha viaturas, tinha máquinas de construção, tinha corpo técnico, tinha operários de construção civil, tinha alvará de construção, tinha capital social, tinha carteira de clientes e, portanto, isso são tudo ativos. Eu tenho pena que quem fez essa notícia não tenha sequer olhado para isso devidamente. E, portanto, está esclarecida essa matéria. Relativamente eu torno a dizer, quer dizer, eu vendi a empresa da qual era proprietário a uma empresa agrícola e, portanto, não há nenhum ónus que eu possa ter, a não ser eu vendi uma empresa
a uma empresa agrícola de arquitetura e reabilitação urbana, que era a área das minhas competências académicas. Eu sou arquiteto e, portanto, era o que eu fazia antes de vir para a política. Depois, relativamente à empresa que eu tenho todos o meu registro de interesses entregue, tudo atualizado ao mais ínfimo pormenor e, portanto, essa empresa foi uma empresa que durou 1 ano, em que eu fui gerente 1 mês, que foi dissolvida e que em tempo não o fiz, porque ela durou muito pouco tempo e, portanto, hoje está tudo absolutamente entregue no Tribunal Constitucional, no registro de interesses, todas as minhas... aliás, e neste momento eu não tenho nenhuma participação social em nenhuma empresa. E, portanto, quanto a essa questão, julgo que não há muito mais a acrescentar. Relativamente às políticas, sim, nós temos aqui um grande desafio ao nível das políticas em matéria ambiental. Nós temos várias áreas em que, aliás, temos metas para cumprir, temos que acelerar muitas das nossas políticas públicas e eu gostaria de começar, e também respondendo já ao Sr. Deputado Rui Tavares, que sim, nós vamos pôr mais ambição, vamos tentar acelerar muitos dos processos que são necessários, porque não há dúvida nenhuma que durante muitos anos Portugal foi ficando para trás numa e noutra área. Dou-lhe um exemplo, por exemplo, quando foi revisto o Plano Estratégico de Resíduos Sólidos Urbanos, em 2014, 2015, o PERSU mais 20, a que lhe chamaram, recusaram, por exemplo, nessa altura, a recolha seletiva na origem dos biorresíduos. Os biorresíduos hoje são uma fonte, acrescentam valor à economia e, portanto, nós temos que fazer essa separação que foi sempre depositada em aterro e nós hoje temos um problema porque nós temos aterros, como dizia o Sr. Deputado Duarte Alves, a chegar ao seu limite e temos que reduzir essa deposição em aterro, temos que criar fluxos específicos, que é o que estamos a fazer com a revisão do Unilex, de várias, vamos criar o fluxo novo específico do têxtil, do calçado, para tentar criar, assim, uma maior recolha seletiva e retirar cada vez mais resíduos de aterro. Eu julgo que os resíduos são uma área em que nós temos que ter uma atenção redobrada, porque estas metas têm que ser aceleradas e todos os problemas que nós temos que os resolver, tentar resolver rapidamente e, portanto, temos que olhar para o Unilex, para a revisão do Unilex, que eu penso que no primeiro trimestre deste ano já estará cá fora. Muito brevemente eu tenho a esperança de termos cá fora já o PERSU. O PERSU vai ver a luz do dia muito brevemente e, portanto, temos que encontrar outras formas de valorização dos nossos resíduos. Aliás, nós também existe é preciso também, isto é uma política, a política de resíduos, como a política da água e no abastecimento, é uma política que tem que se fazer muito com os municípios. Ou nós nos aproximamos dos municípios, explicamos junto com uma política de grande proximidade o que é que está em causa e o que é que, se nós não conseguirmos atingir as metas, isto representa para o país, ou então nós não vamos conseguir rapidamente inverter esta situação. O Plano Nacional de Gestão de Resíduos também estará brevemente cá fora e eu tenho falado com vários presidentes de Câmara que me ponham, por exemplo, o problema que o Sr. Deputado Duarte Alves punha, que é a questão de abrir novas células nos seus concelhos. Os aterros não são um problema em si mesmo, os aterros, desde que tenham o devido tratamento, não criam problemas de outra ordem à população. Agora é preciso que as entidades gestoras desses aterros tenham também as devidas precauções e giram de forma eficaz e, portanto, isso, todo o levantamento que eu tenha de aterros que
não cumpram, imediatamente eu pedirei à APA e ao IGAMOT para terem para fazerem as devidas inspeções. Nós também temos um problema, por exemplo, nos resíduos elétricos e eletrónicos, como falou a Sra. Deputada Rita Matias, e que é um problema, sobretudo, no ecovalor e também nos valores de contrapartida que aquilo representa. E, portanto, nós vamos também alterar a lei dos fluxos específicos e destes resíduos elétricos e eletrónicos e também, sobretudo, tentar ajustar algumas das tabelas, por exemplo, com Espanha. É incompreensível como é que nós temos unidades montadas em Portugal que podem receber resíduos elétricos e eletrónicos e terem o devido tratamento e elas serem, por exemplo, encaminhadas para a Espanha, e é um tema como outro tipo de resíduos. Nós, quando olhamos para os resíduos, nós temos que pensar, e julgo que os senhores deputados desta Comissão percebem bem o que eu estou a dizer, o resíduo hoje, a maior parte dos resíduos hoje, adquirem o fim do estatuto de resíduo e passam a ser uma matéria-prima. Elas têm valor. E, portanto, nós não podemos desperdiçar esse valor económico que muita da indústria, ao transformá-lo e tratá-lo, consegue dar essa nova matéria-prima, porque, por exemplo, eu sei que a indústria automóvel em Itália está constantemente a pedir plásticos recicláveis de Portugal e de Espanha e, portanto, julgo que há aqui um desfazamento na forma como as tabelas são encaradas e como as diretivas europeias são encaradas em Portugal, que são e em Espanha. E, portanto, nós estamos a fazer esse trabalho e vamos desencadear um grupo de trabalho que também avaliará isso e depois também teremos agora o Fundo Ambiental apoiará também muitos dos municípios ou os municípios que queiram retirar e que apostem na reciclagem, na recolha seletiva. Através do Fundo Ambiental haverá uma conta corrente em que os municípios que demonstrem que estão a investir nessa recolha seletiva desses fluxos específicos e dos biorresíduos possam ter 30% da TGR, possam ter como devolução 30% da TGR. Depois, também temos aqui, e gostava de falar de outra área, que é uma área que também me diz muito, enquanto deputado aqui nesta Comissão existiram aqui várias discussões e que nós temos mesmo que avançar, que é com a lei do pró-solos, com a lei da contaminação dos solos. Nós estamos também a trabalhar a toda a velocidade para que essa lei seja uma realidade muito, muito brevemente. Depois falar sobre um problema que nos atinge e que cada vez mais nós ouvimos notícias quase todos os dias, que é o problema da água e o problema da seca. Nós sabemos que no futuro não vamos ter mais água do que a que temos agora. E, portanto, a água que nós temos agora, ela tem que ser bem gerida e tem que ser, de alguma forma, nós estamos a desenvolver agora planos hídricos de algumas regiões. Como sabem, o PRR tem previstos cerca de 200 milhões de euros, por exemplo, para a região do Algarve, para aumentar a capacidade da barragem de Odileite, para haver interligações de água entre o Barlavento e o Sotavento, para apostarmos também numa desalinizadora que ajudará muito essa região do Algarve e para também melhorarmos os sistemas de abastecimento de água dos próprios municípios. Também estamos a desenvolver agora o projeto da região hídrica do Alentejo e também apresentaremos já, julgo eu, daqui a 15 dias, o projeto da água e do projeto hídrico do Tejo, que prevê também algumas propostas que daqui a 15 dias serão apresentadas também pelo Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática. Outro dos problemas que nós também temos, e respondendo também a outra das ambições ao Sr. Deputado Rui Tavares, é o problema da orla costeira. Nós ainda este fim de semana podemos assistir a uma reportagem de uma zona que eu conheço muito bem, em que nós percebemos que o mar
hoje avança e já avançou em alguns sítios cerca de 60 metros, que existem várias atividades económicas, várias habitações, hoje em risco por causa desse avanço do mar e, portanto, nós temos que ter ações de mitigação, de adaptação, mas também de deslocalização de algumas dessas atividades económicas ou mesmo habitações, porque nós temos que perceber que as alterações climáticas estão aqui e que o problema da seca é um problema real que temos que responder com maior resiliência, sobretudo nas áreas, como eu referia, do Algarve, do Alentejo, do Tejo, de Viseu e Trás-os-Montes, que a orla costeira é um problema, sendo Portugal um dos países com maior perímetro da orla costeira, é um dos países que mais sofre com essas alterações climáticas e com a subida do nível médio das águas do mar. Temos que também definir e avançar com os projetos da orla costeira Odeceixe, Vila Moura, Vila Real de Santo António e temos, sobretudo, também que ter ações de mitigação e que estamos a tratar e que neste momento já tive a oportunidade de estar no outro dia na Nazaré numa iniciativa para, sobretudo, de suporte de algumas arribas ali junto ao elevador e também estaremos brevemente na Figueira da Foz e estaremos noutros sítios também a protocolar intervenções na orla costeira. Depois também falar dos impactos associados ao ruído e à qualidade do ar. Nós, para termos uma noção, em Portugal, por ano, existem cerca de 6 mil mortes associadas ou que têm a ver com o problema da qualidade do ar. Isso é um problema que a todos nos deve preocupar. O problema das cidades e do excesso de poluição é também um problema a que nós temos que estar atentos. Hoje tivemos uma boa notícia em que o Parlamento Europeu também concordou que em 2035 deixe de haver carros movidos a combustão e, portanto, é um assunto e um problema ao qual estamos atentos. Relativamente ao ruído, nós temos tido identificado alguma outra problema com ruído, como é o caso do aeroporto de Lisboa, ao qual nós estamos atentos e temos também que ter uma intervenção mais forte, segundo a APA, com a APA junto da ANA, para tentar mitigar este problema que nos assola a todos e, sobretudo, aos habitantes de Lisboa. Muito obrigado. Muito obrigado. Uma vez mais, um cumprimento estrito do tempo. Sr. Secretário de Estado, muito obrigado por esta resposta conjunta. Queria agradecer a todos os grupos parlamentares, a todos os seus deputados, também esta audição e queria só relembrar que até amanhã às 6 da tarde, quem quiser ir à visita curta que a Comissão vai fazer a Mirandela e a Tondela tem que responder e por isso, sim. Não, era uma grelha, a grelha 1, tinha sido enviada já pelos serviços e esta é a grelha e estão concluídos os trabalhos. Muito obrigado a todos.